Podemos? Só um minutinho. Pronto. Então, bom dia a todos, com algum atraso. São 14h23, a aula começou 13h30, mas eu esqueci de começar a gravar. Mas vamos lá. Pode continuar, Uri. Tá. Então, aqui é sobre o problema do colesterol, né? A gente tem na definição do problema que a gente tem uma amostra com 25 adultos, essa média de 186 e desvio padrão 12 em relação a níveis de colesterol. E a gente quer o intervalo de confiança de 95% para a média, né? Então, o que eu pensei? Eu gerei amostras com base numa distribuição normal aleatória, passando essa média, o desvio padrão que o problema forneceu, e esse tamanho de amostra, né, de 25. Só que aí, para eu aproximar, eu pensei assim, eu queria realmente aproximar o tamanho dessa média ao realmente a média que o problema definiu de 25, né? Com uma só amostragem aleatória, dava uma diferença razoável. Então, eu fiz isso 10 a quinta vezes, tirei a média, vi que realmente aproximou aqui a média do problema, né, de 186. E aí, com base nisso, eu peguei os percentis, como eu queria 95% em relação à média, eu peguei o de 2,5 e 97,5 e fiz calculando as médias aqui. Não sei nem se é uma abordagem muito correta, mas foi só para ter uma estimativa inicial. Depois, eu pensei o seguinte, eu vou tentar fazer uma distribuição, uma única distribuição que realmente aproxime dessa média do problema, de 186, então eu peguei uma distribuição maior. Acho que teve mais gente que fez da mesma forma que eu. E aí também pegando pelos percentis, e aqui, como eu tinha uma única distribuição, eu quis mostrar isso num plot para ficar mais ilustrativo, né? Entender um pouco melhor o problema. Então aqui eu tenho meu histograma, gerado aleatoriamente, com essa média de 186, o desvio padrão 12 mesmo. E aí eu peguei os percentis, né? 2,5 aqui, 97,5, e aqui seria um intervalo de 95% de confiança, aqui é a linha ilustrando a média da distribuição. Depois, pesquisando um pouco mais, eu vi que tem essa função, percent point function, que ela seria o inverso daquela função de distribuição cumulativa, né? E com base nela, basicamente, a gente consegue, vou ilustrar o plot dela aqui, fica mais fácil de entender. Seria uma... Achei legal. Oi? Essa eu não conhecia. Achei legal. Então, basicamente, a gente consegue ver pela percentual da probabilidade, a gente consegue ver o range de valores que são incluídos dentro do intervalo de probabilidade que a gente quer. Então, no caso aqui, eu plotei essa PPF com base na média 186 desvio padrão 12, deixa eu ver até que é a função que eu usei, até com base naquela distribuição T-Student, que ela é mais, pelo que eu vi, ela é mais apropriada para quando a gente tem amostras pequenas, né, que é o caso do nosso problema. Eu consigo falar aqui que até os graus de liberdade, né, que seria a quantidade de números da amostra menos 1, consigo informar por aqui qual que é a média, qual que é o desvio padrão que eu quero. Isso aqui, na verdade, eu estou calculando já o C-start e o C-end, né? Mas, basicamente, ele pega dentro do plot da PPF aqui dentro já. Então, aí eu peguei e plotei a PPF aqui e trouxe essas linhas aqui representando o início do intervalo de confiança e o final. Aqui seria o 50% de probabilidade, que seria a nossa média, né? Então, chegou basicamente nos mesmos intervalos. Aí eu tenho uma dúvida, que eu não sei se a gente vai entrar nessa discussão ainda mais à frente. Que eu sempre cheguei nesses intervalos mais ou menos 161, 162, até 209, 210. E aí eu fiz um teste também, aplicando a fórmula, né? Eu vi que teve colegas aí que já fizeram assim também. E aí dá uma diferencinha que aplicando a fórmula, eu chego num intervalo de 181 até 190. Porque eu vi que basicamente na fórmula a gente divide pela raiz do N, né, que é o número de amostras, e isso acaba afunilando um pouco mais esse intervalo de confiança. Eu queria saber qual que é a aplicação dessa fórmula. A gente sempre deve
ir por ela, porque essa abordagem acaba dando um pouco de diferença, né? O meu também foi assim, Auri, quando eu fiz pela mão e pelo Python, o meu pela mão ficou mais afunilado e pelo sistema do Python ele ficou maior, o intervalo de confiança. Então, a minha dúvida foi essa em relação à fórmula e essa abordagem mais, né, na prática. Porque, pelo que eu entendi, Léo, na fórmula a gente usa o Z-score, né? A gente tem que ver o Z-score é compatível com o intervalo de confiança que a gente quer. E, pelo que eu entendi, o Z-score, ele meio... Oi? Acho que ela caiu. Bem na hora da dúvida. É. Coitada. Mas, Aurê. assim, só para complementar... Ah, tá, a Aurê já voltou. Acho que voltou. Voltei. Aurê. Então, o que eu ia falar aqui? Só complementando. Aqui, basicamente, o Z-score acho que seria de aproximadamente 1,96 de 95% de confiança, mas em algumas fontes eu achei que teria que usar o 97,5, que seria 1 menos o alfa, que a gente quer que é 0,5%, né? 5%, dividido por 2, que a gente está fazendo teste bilateral. Então, poderia usar o Z-score de 97,5. Aí, beleza, o Z-score de 97,5 seria próximo de 2. Aí, aqui a gente tem um desvio padrão de... Não? Não. Você já usou muitos nomes aí, já ficou confuso. Deixa a gente discutir a teoria, depois a gente retoma. Tá bom. Mas deixa anotar, anota a sua pergunta, porque no final a gente tem que voltar para ela. Tá? Vou cheirar aqui. É melhor. Isso. Então, obrigado. Johan, podemos ir contigo? Bem, ok. Compartilhar minha tela. Agora estão vendo minha tela? Sim. Sim. Bem, realmente eu não tenho muito novo, o que os colegas já apresentaram, mas tem uma abordagem um pouco diferente para o problema do colesterol. Tem as equações para descrever justamente a probabilidade de obter uma medição nesse intervalo. E para a população do problema, eu consegui fazer a distribuição com a média e a desvio padrão. Johan, sim? Deixa eu te perguntar, você já tinha familiaridade com essa notação? Você já tinha visto antes? Tá. Sim. Porque assim, ela não é fácil, né? Sim. Então, quem já tem, ótimo, é melhor que use. Mas para os que não viram, não precisa se assustar. Talvez ainda hoje vão ver coisas nessa direção, além do que o João já mostrou. Sim, eu tive uma introdução da estatística inferencial e eu consegui ver nessa notação dos estimadores. Bem, depois eu fiz usando a função PPF, estimar o quantil para o 95% de confidencialidade. Depois eu implementei as formulinhas que tem aqui na parte teórica para os valores da variável normal estándar. E consigo obter o intervalo nestes valores, 184 e 187, para nosso problema. Tá? E consigo também plotar nesse intervalo na população. Qual é a porcentagem de intervalo de confiança para o problema do colesterol. Depois, eu estive dando uma olhada do método de Bootstrap, que neste caso do problema de colesterol, tem uma assunção muito forte, e é que você tem uma distribuição normal na população, tem uma distribuição normal, mas quando você não conhece a distribuição dos dados, você também tem que estimar um intervalo de confiança, e nesse caso, você também tem que estimar qual é a probabilidade de conseguir obter um valor, ou um intervalo, um valor da probabilidade que esteja nesse intervalo de confiança. E
Neste caso, o método de Bootstrap, ele tem uma estimação, ou faz uma estimação, considerando resampleo das mostras, ou da população, consegue fazer resampleo e consegue estimar uma estatística em função da distribuição original dos dados. Então, este método tem é muito mais robusto enquanto você pode ter outras distribuições de dados para fazer, e não somente na população normal. Neste caso, eu considerei uma distribuição de uma população de uma amostra de 1000, aleatória, para testar o método de Bootstrap. Depois, tem toda a parte de estimar os intervalos e, finalmente, obtenho os intervalos estimados teóricos e os estimados por o método de Bootstrap também. Depois, em quanto a combinações e permutações, eu tenho mais ou menos o que a gente mostrou já e isso mais. Depois, depois eu tentei fazer ou proponer algumas hipóteses para meus dados, o meu problema, e tenho algumas tentativas, né? Onde primeiro, se meus dados seguem uma distribuição normal, é uma hipótese forte que eu tenho que resolver, bem, se os dados seguem uma distribuição normal e sim. Desculpa, deixa eu só aproveitar aqui. Acho que a gente pode já discutir isso agora. Só vou comentar um pouco mais para os outros acompanharem melhor. Então, o Joha tem dados de chuva, o quanto chove por hora em um determinado local. E tem dados de nível de rio, como o rio sobe e desce. O que é que vocês acham? Qual é a distribuição de valores para séries temporais desse tipo de coisa? Vocês esperam normalidade? Eu acho que existe uma certa sazonalidade, assim. Ela deve se comportar de forma repetitiva. Isso, muito bom. Você tem o seu sinal, ele tem uma componente que é periódica, pode ter uma flutuação ali em torno, né? Mas deve ter uma componente periódica forte. Quando você olha no tempo, você vai ver isso. Aqui a gente vai olhar no domínio dos valores, da frequência dos valores. Então não vai ficar tão claro essa periodicidade. Mas na parte do Reinaldo ela vai aparecer. E aí é legal que vocês vão poder... Mas nos valores zero entra também ou só entra os com chuva? Ou zeros entra também? Ótima pergunta. Porque chuva, na imensa maioria das vezes, não chove, né? A gente até fez uma análise no banco de dados do Semadem, assim, sei lá, acho que 90% era só registros de não chuva, né? Então, essa estatística é legal. Tenta achar depois para ver qual é o número certinho. A gente fez, acho que até um relatório, um RAT, relatório de atividades técnicas. Depois eu te mando. Legal. Então, vamos ver como é que o Johan fez. Se ele fez com ou sem, ou se fez os dois. Então, para chuva, ok. Mas e para nível de rio? Concordo com o Luan, novamente. Talvez até muito mais para o nível do rio, né? Comportamento periódico. Mas e o histograma? Mas só essa dúvida, entra o zero ou não entra o zero? Não, considera os dois. Pensa uma coisa para sim, uma coisa para não. Tá. Eu pensei que seria só os valores, por exemplo. Agora não está chovendo, é 0. Daí depois choveu 5 milímetros, é 5. Daí depois... Se você for olhar o histograma, você vai ter certamente a barrinha do zero bem mais alta do que qualquer outra barrinha. Tá, entendi, ok. Aí a questão é se a gente vai deixar ela ou vai tirar. Tem que tirar, senão não dá para ver nada. Mas vamos lá, então vai lá, Johan, mostra aí o que você fez. Bem, então, o que eu primeiro fiz foi teste de normalidade para meus dados, para os dados da predição, né? Mas o primeiro teste dá que para um valor de significância do 0,05, dá que a hipótese de normalidade é aceitada. Então, mostra ter uma distribuição
de normalidade, não ter de normalidade, foi aceitado. Aí tem uns detalhes, né? Nunca a gente aceita. A gente rejeita ou não rejeita. Não, No caso, assim, a gente não rejeita a hipótese nula. Então, não dá para dizer que a hipótese nula é falsa. Né? Não é que a gente vai aceitar ou não alguma coisa. Tá? No caso, a sua hipótese nula era qual? Que era gaussiana, que era normal. Que era normal, tá. Então, você não rejeitou a nula. Então, você não pode dizer que não é normal. É meio confuso, né? Parece coisa de político. Do muro. Mas é porque a gente está no mundo estatístico. A gente não consegue dizer com veemência as coisas. Mas legal, ótimo. Então, você usou o quê? Shapiro-Wilk? Você usou o quê para esse teste? Z-test. Zeta? Zeta. Tá, ok. Tá. É isso, no mais. De bem. Uhum. Tá, e aí você fez só esse teste? Os outros ainda não? Não. Só hice esse para normalidade. Excelente. Tá. Muito bom. E aí você fez para nível? Para nível. Para a predição de nível. Então fica aí a pergunta que não quer calar. Quando olhar os dados de chuva, né, o que é que vai dar? Olhando com e olhando sem os zeros. E aí isso é uma coisa que eu vou pedir para, se você conseguir trazer semana que vem, tá? E aí, se a Jaque e a Ellen tiverem interesse, procura o Johan, conversam, de repente, né, o Johan passa os dados, cada um faz um pedacinho. Tá? Tá bom. Ou na semana que vem a gente abre aqui junto, tenta fazer rápido. Tá? Só para vocês ganharem o feeling de que o que vocês viram é útil em pesquisa, não é só em livro-texto. Tá? E que, na pesquisa, as distribuições não vão ser essas gaussianas bonitinhas que a gente vê nos exemplos. Tá? Obrigado, Johan. Tá. Muito bom. Ia comentar sobre o Bootstrap. É bem legal, né? É um jeito bem poderoso de resolver as coisas. Mais avançado, então a gente não vai discutir aqui. Mas ele tem a ver, essa ideia de reamostragem, tem a ver com o que vocês fizeram no exercício, de pegar várias vezes médias diferentes. Tá? Então, a sementinha está plantada. Porque quando vocês precisarem, não vai doer tanto estudar o Bootstrap. Obrigado, João. Beleza. Jaque? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Estava aberto, já não sei por que está carregando. Bom, então, quer que dá mais um ou tá bom? Tá bom. Tá bom? Então, primeiro aqui, né, na questão do processo de amostragem da população, né? Então, também concluí que, no caso, é um problema de combinação, né? Uma vez que a ordem não importa. Então, por exemplo, você pegar o subconjunto 1, 2, 3, é a mesma coisa que você pegar o 2, 1, 3, né? Daí eu fiz alguns testes assim, só para mostrar essa questão que você falou, né? Vocês vão ver que quando a sua população cresce, né? Como é um problema de combinação, né? Você vai ter um comportamento, assim, um crescimento muito grande, né? Do número total de amostras que você pode fazer. Então, eu fiz um teste mantendo fixo o tamanho da minha amostra como 10, né? E variando o tamanho da minha população, né? Começando com 10, né? Então, se eu tenho uma população de tamanho 10, quantas amostras que eu vou ter de tamanho 10 nessa minha população de tamanho 10, né? Apenas uma, né? E daí eu fui aumentando o tamanho da população e aqui vai aumentando o número de combinações possíveis, né? De forma que, graficamente, inclusive, assim, nessa linha aqui, eu fiz questão de tirar a escala, né? Logarítmica, só para dar para ver melhor os números, né? Que realmente são muito grandes, né? Então, se eu aumento aqui a minha população, o tamanho da minha população, o crescimento
do número total de amostras possíveis naquela população, ele cresce de maneira fatorial, né? Parece exponencial, né? Mas no caso o crescimento é fatorial, que é maior do que exponencial, né? E daí também fiz um teste fixando o tamanho da população e variando o tamanho da amostra, né? De forma que eu tive esse comportamento aqui, né? Ou seja, ele é simétrico em relação ao meio, né? Por quê? Porque quando o número da minha amostra, do tamanho das minhas amostras é pequeno, né? Eu tenho aquele crescimento forte ali que a gente viu, né? Mas a partir do momento que o tamanho da minha amostra começa a crescer, eu tenho um decaimento na mesma velocidade, né? Porque se a gente for pegar aqui na fórmula, a gente divide por S fatorial, né? E S é o tamanho da amostra. Então, conforme o tamanho da amostra vai crescendo, eu vou ter uma divisão por um número muito grande, né? Então, achei que ficou bem legal, assim, esse comportamento, né? Daí, para o problema de modelagem, né, de população versus amostras, eu fiz duas modelagens, né? A primeira usando esses valores, né? Então, tem uma população de tamanho 100, amostrei para essa população, né? Eu amostrei números inteiros de uma distribuição uniforme, né? Daí eu peguei amostras de tamanho 10. Quantas amostras de tamanho 10? 1000 amostras de tamanho 10, né? Para esse problema aqui, eu teria todas essas possibilidades, assim, esse número grande de possibilidades de amostras, né? Então, no caso, eu peguei apenas 1000 amostras dessas todas amostras possíveis, né? E daí, com essas 1000 amostras, eu plotei aqui o histograma. Diga. Volta um pouquinho lá nos seus parâmetros, por favor. Isso. Então, são 1000 amostras de tamanho 10. Isso. Né? Então, você vai inspecionar 10.000 elementos. Sim. Né? E a sua população é 100. Se você parar para pensar, você poderia olhar a população inteira. Porque se o seu tamanho é 10 e você vai fazer mais do que 10 samples, você já olhava a população inteira. Não, a minha população tem tamanho 100, né? E o tamanho da minha amostra é 10. Então, se eu for pegar a combinação de 100, 10 a 10, vai dar esse número grande aqui. Isso, a combinação vai explodir. Isso. Mas se você não olhar a combinação, se você for olhar todo mundo, é viável olhar a população inteira. Tá. Nesse caso. Em alguns casos, não é, porque normalmente a população é muito, muito, muito grande. É muito maior do que o tamanho da amostra. Tá? Uhum. Porque tem hora que assim, a gente vai aprender essas ferramentas de estatísticas poderosas, mas tem hora que você não precisa delas. Você vai inspecionar todo mundo, você vai olhar a população e calcular para a população já. Tá? Esse exemplo é bom para você visualizar melhor. Didaticamente, ele é excelente. Mas, na prática, essa população normalmente é muito maior do que o produto de número de amostras vezes o tamanho da amostra. Tá? Então, isso eu só queria lembrá-los. Tá, joia. E daí aqui o histograma das médias, né? Então, para cada uma dessas 1000 amostras, né? Eu tive uma média e um desvio padrão. E daí aqui eu plotei com 100 bins e com 10 bins, né? Então, realmente seguiu bonitinho aqui uma distribuição normal, né? Daí plotei o desvio padrão, também bastante similar. E o histograma, tá, daí aqui eu coloquei em valores numéricos aqui, né? A média dessa minha população, aqui é a minha população, ó, tem 100 indivíduos, né? A média dessa população é 50,3 e a média das médias é 50,8, né? Então, não fiz todas aquelas milhares de combinações possíveis, né? Mas obtive uma média bem semelhante, né? E daí aqui, para o boxplot, nesse exemplo de modelagem 1, como eu tinha 1000 amostras, né, não daria para plotar os 1000 boxplots aqui. Então, eu selecionei os 50 primeiros para dar uma ideia do comportamento inicial, né? Você vê que tem uns outliers aqui,
justamente porque a minha população segue uma distribuição uniforme, né, de 0 a 100. Então, digamos assim, acho que quem usou outras distribuições ficou mais parecido aqui, né? Eu usei a distribuição uniforme, então tem alguns outliers aí. E para a segunda modelagem, eu mudei os números aqui, né? Diminuí a população, aumentei o tamanho da amostra, né? Diminuir os valores possíveis ali que eu poderia ter na minha população. E da mesma forma, né, a média das médias teve uma distribuição normal, né? O histograma do desvio padrão também, ele ficou um pouco deslocado também, né? E aqui no caso, como tinha 100, né? Então o box plot eu plotei todos, né? Ficou para ver o box plot de todas as minhas 100 amostras, né? E daí, nesse caso aqui, ficou bem próximo mesmo. A média da população é 4,22 e a média das médias 4,21, né? Então, ficou bem próximo mesmo. Daí, para o problema do colesterol, né? Então, aqui os dados do problema, né? E daí, assim, o que acontece, né? Eu tentei seguir digamos assim, né? Vamos resolver com o que a gente tem hoje, né? Só que os valores, eles não, digamos assim, não batiam com exatidão com o que está por trás da teoria do teste de hipótese, né? Então, isso me incomodou, digamos assim. Então, eu fui atrás para pesquisar. Você veja que cada um deu um intervalo diferente, né? Mas, digamos assim, para esse problema, com um intervalo de confiança de 95%, você só tem um intervalo possível, né? Você tem um intervalo de confiança de 95%. Então, daí eu optei por fazer com a teoria disso, né? Daí o primeiro passo é ver o tamanho da sua distribuição, né? Como o tamanho da sua amostra, desculpa, como a nossa amostra é bem pequena, né? Então a gente tem que usar o t de student, né? Se ela fosse maior ou igual a 30, poderia usar normal, mas o método de resolução é bastante semelhante, né? Só muda, digamos assim, a tabela de onde você vai pegar o fator de multiplicação, né? Daí, assim, só coloquei aqui um pouco explicando o que seria essa distribuição t de student, né? Então, seria uma distribuição de probabilidade bem semelhante à normal, né? Ou seja, ela também tem esse formato de sino simétrico, né, em relação ali ao meio. A diferença é que na distribuição t de student, né, a gente tem um comportamento, digamos assim, a gente tem mais elementos aqui no extremo, né? A normal, que é assim preto aqui, ela é bem fininha aqui nos extremos, né? E o t de student, ele tem mais elementos aqui, né? Ele é mais pesado aqui nessa cauda, né? Mais leve. Oi? Mais leve. No caso, assim, mais pesado de elementos, né? Aqui. Tem mais indivíduos aqui. E daí, no caso, na distribuição t de student, eu tenho um parâmetro que é o grau de liberdade, né, que é sempre o tamanho da minha amostra menos 1, né, então para 25 seria 24 o grau de liberdade, daí eu mostro aqui que quanto menor o grau de liberdade, né, digamos assim, maior a minha incerteza, né, então eu vou ter mais coisas aqui no meu extremo, né, quanto maior o grau de liberdade, eu vou afinando aqui, né, então isso tem a ver com o tamanho da amostra, né. E daí eu segui a fórmula, né, para o intervalo, no caso de um teste bicaudal, né, que eu tenho, digamos assim, 95% aqui, né, e 5% dividido entre os dois extremos aqui, né, ou seja, seria 2,5 para cada lado. Expliquei aqui mais ou menos a teoria, né, e daí o meu intervalo ficou de 181 a 190, né. No caso, quando você resolve aqui, né, você vai cair nessa linha aqui, que se fosse uma amostra com tamanho maior de 30, né, você usaria aquele norm.ppf, né, e aqui você usa o t. E daí, se você colocar aqui
a média, o desvio padrão 1, né? Porque no caso isso é uma função do Python, né? Para a distribuição T de student, a gente tem tabelas, né? Antigamente, assim, né? Quando quem não usa programação, né? Pega lá na tabela, vê, para tal grau de liberdade, né? E por um intervalo de confiança de tantos por cento, num teste bicaudal, vai dar o valor tal, o T, né? E aqui a gente tem uma função. A gente vai fazer, então, vai dar esse resultado aqui de 2, né, para esse problema. Eu fiz, né, com uma tabela e fiz com o Python para comparar. E daí o intervalo para média seria esse, né? Daí aqui eu também, que nem os colegas, plotei uma amostra de tamanho 25, só para ver o comportamento aqui, né? A gente tem um comportamento um pouco irregular, né? E daí depois falei, então se é de 181 a 190, né? Então eu coloquei aqui algumas possibilidades para a minha média real da população, né? Porque, digamos assim, de 181 a 190, eu tenho infinitos valores possíveis de média, né? Tem um intervalo contínuo, tem infinitos valores possíveis. Eu falei, vou pegar 10 valores possíveis só para dar uma ideia de, digamos assim, de possibilidades que eu teria aqui para a minha média da população, né? Então, é isso. Legal. Muito bom. Valeu. Acho que o último é o Alex, né? Alex, estás aí? Sim. Tô. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. Cadê? Deve ser essa aqui. Todos veem minha tela? E me escutam? A tela Sim. ainda não. A tela não Para vejo, mim não não chegou a tela, não. Então, Eu tô vendo o fundo preto. eu tô com um problema sério aqui, que é Agora Chegou. Apareceu? Agora Legal. beleza. Que é o Wi-Fi do INPE, tá? Então, pode ser que aconteçam travamentos. Pessoal, eu não fiz a análise combinatória igual todos vocês fizeram. Eu acabei pensando assim, poxa, eu vou direto para a parte prática, eu quero ver o que acontece, porque se a gente estiver fazendo um censo, por exemplo, ou alguma coisa do tipo, a gente vai estar olhando 300 milhões de pessoas, a gente vai estar olhando 100 milhões de pessoas, uma população muito grande. E a variação disso também pode ser grande, né? Então, eu peguei uma população aqui de 10 mil pessoas, com uma variação de menos 2.000 a 2.000, uma distribuição uniforme, tá? E aí eu queria ver o quê? Independente de fórmula, tá? O que aconteceria se eu tivesse com subconjuntos grandes ou e poucos testes, né? Ou subconjuntos pequenos e muitos testes. Então, eu coloquei isso no computador, fiz a minha codigueira aqui, tá? Aqui, então, eu estou gerando a minha distribuição normal, com o meu tamanho de população 10 mil, calculei a média e desvio padrão direto. Essa aqui é a minha distribuição, indo de menos 2.000 até 2.000. Tá meio estranho o gráfico por causa do Ctrl+, tá? E aí aqui, o que eu fiz? Eu comecei a fazer aqui a porcentagem da população, então 0,1%, e fui crescendo isso, para a gente ver como que ficaria o box plot, né, dessas figuras. Então aqui eu estou fazendo o box plot, tá? Aqui eu aumentei já para 0,5% e fui aumentando. E aí eu cheguei nesse gráfico aqui, que eu vou dar um Ctrl-, para ele normalizar um pouquinho e ficar mais simples de ver. Aqui é uma população de 10 em 10 mil para 5 testes, então 5 subconjuntos. Uma população de 50 em 10 mil para 5 também, 5 subconjuntos, então a quantidade de subconjuntos aqui está fixa, até 500. 10, 50, 100 e 500. A gente vê que quando a população é muito pequena, a gente tem uma variabilidade imensa nos conjuntos. Conforme a gente vai aumentando a população, tende a normalizar para próximo da nossa distribuição mesmo, que a gente espera.
indo de menos 2.000 a 2.000, próximo aqui de menos 1.000 e 1.000, e a mediana que vai estar próxima do zero, né? Essa bolinha aqui é a média, tá? E a linha aqui em tracejado também é a média. Aí eu tenho que ver aqui se é a média ou a mediana. Bom, whatever, tá perto aqui. E aí, então, o que eu percebi nessa parte? Que o tamanho da população, o tamanho do meu subsample, né, do meu subconjunto ali, do meu subset, influencia muito. Tá? Se eu pegar uma coisa muito pequena, realmente não vai amostrar a população geral. Agora, se eu pego uma porcentagem suficientemente grande ali, eu já consigo ter pelo menos uma ideia, tá, do que pode estar acontecendo aqui. A gente já vê já dá para ter uma noção aqui que ele vai variar, ó, perto de menos 1.000 a 1.000, com 100 vezes 5 testes, 500 números ali, provavelmente. Falha minha, não sei se os números estão repetindo ou não, tá? Mas 500 números em 10.000, muito provavelmente não vão estar repetindo, né? Aqui em 2.500, com 2.500 números testados, então, ó, 500 vezes 5, um quarto um quarto não, mas a gente já vai chegar ali bem próximo do que a gente espera realmente que represente a população, tá? E aí eu resolvi mudar. Bom, aqui eu testei o meu tamanho do meu subconjunto com conjuntos fixos, pequenos subconjuntos, né? Poucos subconjuntos, aliás. E aí eu falei assim, bom, agora eu vou aumentar a quantidade de subconjuntos, mas com uma população pequena. Imagina que eu fui ali na rua, fiquei 3 horas, né? E consegui pegar 50 pessoas. Outra pessoa foi lá em outra cidade, pegou 50 pessoas também e tal. E a gente conseguiu fazer isso em 20 cidades diferentes. Até 20 cidades diferentes. E aí a gente vê que se a minha população, se o meu subconjunto é muito pequeno, por exemplo, 50 pessoas de 10.000, independente de onde a gente estiver, a variabilidade ainda vai ser grande. Na média, a gente tende a aproximar aqui da média, por exemplo, da população. Mas a variabilidade dos subconjuntos em separado ainda é grande. Tá? Então, a gente, fazendo vários subconjuntos, a gente também consegue um bom resultado. Mas você ter um subconjunto maior, mais representativo, funciona melhor, pelo que eu vi. Não sei isso na prática, ou como que afetaria, né? Qual seria a dificuldade, por exemplo, da gente ir na rua pegar 500 pessoas? Qual a dificuldade de ir na rua pegar 50? Eu acho que é mais fácil pegar 50 e inferir ali um resultado com um intervalo de confiança. Tá? Então, basicamente, isso aqui é o que eu fiz da parte de combinatória, para a gente ter uma ideia. E aí, para ficar mais fácil de ver, eu plotei isso como linhas. Tá? Então, aqui eu tenho, no eixo X aqui, a quantidade de subconjuntos e a média desses subconjuntos. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, onde eu tenho 2 subconjuntos só, eu vou ter essas médias aqui para esses tamanhos de subconjunto. E a gente consegue ver o quê? Que conforme eu aumento a quantidade de subconjuntos aqui, os subconjuntos menores, eles tendem a aproximar da média. Mas eles levam mais tempo para fazer isso. Se a gente pegar aqui os subconjuntos maiores, ó, de 100 até 250, aqui aproximadamente 7 subconjuntos, eles já aproximaram bem. Já estão praticamente encostando aqui na nossa média. Mais ou menos a mesma coisa com o desvio padrão, mas parece que ele converge antes. Né? Esse gráfico espaguete aqui, ele vai próximo aqui de 10 também, ó. Todos já estão bem próximos. Detalhe, 10 elementos em cada subconjunto, olha a variabilidade dele, ele continua, a curva dele sobe e desce muito, seja no desvio padrão, seja na média. Por quê? Porque tem uma variação muito grande ali dentro, e 10 é uma parcela minúscula, é 0,1% da minha população total, é quase nada. Então ele vai dar essa variabilidade grande, né? Eu posso pegar, por exemplo, todo mundo 2.000, que é o meu máximo, ou todo mundo menos 2.000, não sei, é randômico, é aleatório, e aí isso aí vai jogar lá para cima ou para baixo a minha média, o meu desvio padrão. E aí eu vim aqui, bom, terminado isso, eu vim para a parte do intervalo de confiança, tá? E o professor passou o seguinte,
Usa o que vocês sabem, o que vocês têm já de ferramenta, né? E eu não conheço muito de estatística e probabilidade, então eu acabei partindo para um lado um pouco diferente do que a maioria. Eu sei que uma distribuição, tá, gaussiana, ou qualquer uma, a integral dela vai ser próximo a 1. Por quê? Porque eu sei que ali estão incluídas a probabilidade de todos os eventos, de 100%. Então vai ser 1. Né? E o que a gente queria? A gente queria uma curva que representasse os 95% centrados na média. Quer dizer, o meu intervalo de confiança, eu estou tirando os que menos ocorrem, seja para baixo ou para cima da média. Né? E a área, a integral. O que eu fiz, então? Eu fui para isso, para a parte numérica do negócio. Eu fiz uma função que plota uma gaussiana. Então, eu entrando aqui com um valor de x, a média dela, que foi 186, a média do problema, e o desvio padrão, eu consigo retornar o valor da minha densidade. Então, 186, ele vai retornar o valor de y, o valor da minha densidade. Né? Definir um intervalo de mais ou menos 3 vezes o desvio padrão, para eu saber onde começa o meu y, onde começa o meu x e onde termina o meu x no meu plot. E discretizei essa curva. Aí, deixa eu fazer um comentário. Por que você escolheu esse 3? Por que você precisou limitar? Porque como eu estou criando uma discretização ali, e ela vai de menos infinito a infinito, né? Eu precisava limitar isso para facilitar os meus códigos. Foi o meu jeito de modelar o negócio. Perfeito, né? Isso. Como o suporte é infinito, você tem que quebrar de algum lugar. Perfeito. E aí foi uma boa escolha. 3 funciona legal. Eu pensei em 4, mas o 3... Aí teve um teste também aí, né? Porque o quanto da integral ali se aproximaria de 1. E o 3 eu achei que era suficiente. Entendeu? 4 já... mas aí começa a ser décimo, sabe? É muito pequeno. Então... Bom... Aí o próprio erro numérico da integração vai confundir. Exato. Aí, o que aconteceu aqui? Os pontos, então, em x, eu variei eles em 0,05. Essa é a minha discretização em x. Tá? E calculei, então, desse x inicial até o x final, todos os pontos em x, variando de 0,05, os valores para y. E aí, eu pensei, bom, vou aplicar Simpson. Vou fazer a regra do trapézio. Vou aplicar Monte Carlo. Mas era mais fácil pegar uma função pronta, então eu peguei aqui uma área sob a curva, usando spline. Tá? Então eu passo para eles aqui o meu x e o meu y, que é o meu conjunto de pontos, né, que eu discretizei, e aplico uma spline para saber qual é a área sobre essa curva. Que vai aproximar de 1. Para quem não viu métodos numéricos, não viu integração numérica, acho que talvez só a Ellen aqui, né? O resto ou já foi meu aluno em métodos numéricos, ou está sendo agora, né, que é o Matheus, vai ser, quando eu começar a minha parte, que eu vou falar sobre isso também. É basicamente a mesma ideia da integração analítica, que você vai ver a área embaixo da curva, né, entre a curva e o eixo x, como a integral, tá? Essa interpretação geométrica da integral. Então, há vários métodos para resolver isso numericamente. Um muito bom é esse spline. Tá? Você usa uma curva e aproxima a função por ela. Beleza. Pode ir lá, Alex. Beleza. Aí eu tinha pensado em usar trapézio, porque o trapézio ele é simplesinho, sabe? A gente pega a curva, vai vendo o x e o y dele ali, e vai criando pequenos trapézios, e vai somando. Mas aí eu pensei assim, eu vou ter que integrar aqui, e aí vou ter que fazer a função tal, então vou usar uma função direto, tá bom? E aí aqui eu mandei imprimir o valor da área sobre essa distribuição, né? E o resultado foi o quê? 0,9973.
já com o mais ou menos 3 vezes o desvio padrão, Léo. Eu achei que isso aí foi bacana. E ele vai aumentando muito pouquinho ali, viu? Com Bom, 2 casas decimais, você tem 1. Então, ok. Aí, o que eu fiz aqui? Uma busca a partir da base. Então, eu saí do menos 3 vezes o erro padrão aqui, ó. E eu saí do meu x inicial, né? Então, menos 3 vezes o desvio padrão, e fui procurando até um determinado intervalo de 2 vezes o desvio padrão em 0,05. Eu fui incrementando o meu x e procurando ali quais eram os valores de y. Eu fui abrindo. Deixa eu voltar aqui para o gráfico. Eu fixei o meu x inicial aqui, tá? E fui abrindo essa curva. Fui pegando, por exemplo, esse intervalo e via a área. Esse intervalo e via a área. Esse intervalo e até achar um intervalo que representasse 2,5%. Porque é 2,5% para cá e 97 até aqui. 97,5 até aqui. Sobra 2,5 para cá. Então, o que eu fiz aqui? Fui ampliando aquela curva, tá? Até chegar aqui, que a minha área era o quê? Entre 0,0245 e 0,0255, porque isso aí não vai ser certo. Eu estou discretizando tudo, eu estou usando 0,05 de porcentagem da área que eu tinha achado lá em cima. E aí, isso aí me retornou o quê? Me retornou esse número aqui, ó. 162,65. Opa! Então eu sei o quê? Que aqui é 162,65, o meu 2,5%. Né? Quantas vezes o desvio padrão eu estou distante desse x? Por quê? Porque se eu tiver essa distância aqui em termos de desvio padrão, e eu sei o desvio padrão, eu aplico aqui para o outro lado. E eu alcanço o outro resultado aqui. Eu não preciso fazer a minha busca de integração de novo, de área sobre a curva. Né? Então, eu calculei aquele valor lá, né, que eu chamei aqui deixa eu ir um pouquinho mais para cima, de z-score, que foi o quê? O meu ponto aqui, a distância dele para a média, dividido pelo tamanho do meu desvio padrão. Isso aí deu mais ou menos 1,95, eu acho. Que quando a gente vai naquela tabela, né, que tem uma tabela já dos valores lá e tal, para poder fazer esse intervalo de confiança, é mais ou menos o valor que já está discretizado, que já está na tabela, para a gente poder só aplicar. Bom, aí eu apliquei aqui, né, para achar o 97,5. Aqui, simplesmente para plotar só a área que eu queria, né? Então, eu fechei meu intervalo de área entre os dois pontos que eu queria, tanto no x quanto no y. Podem ver aqui que eu bloqueei o y em termos de x. Por quê? Porque isso é para plotar. Eu quero que ele plote do x ao x. Entendeu? E aí eu bloqueio os valores de x. Na hora que eu ploto, ele fica assim, ó. Só a minha área, que eu sei que representa um 95% das probabilidades. Eu sei que 95% vai estar aqui entre 162,65 e 209,35. Tá? Bom, eu fiquei com dúvidas se eu tinha feito o cálculo certo, se essa ideia funcionava e tal, porque eu tenho uma base estatística de probabilidade e tal, próximo de nula. Então, o que eu fiz? Calculei os percentis aqui e tal, com tamanhos de população diferentes também, para a gente ver o que acontecia. E aí eu vi aqui que com uma população de 25 mil, aproximou muito do que eu encontrei ali Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, pera lá. Pera lá. Agora já saiu do gráfico, aí fica complicado. Olha só. Chegou bem perto, né? Eu cheguei ali em 162,5 e 209, mas assim, aproximou muito.
Tá? Então, eu acredito que aquele resultado ali esteja bem próximo da realidade. Ah, uma coisa que eu não... Ah, é? Tá aqui para baixo ainda? Não, tá aqui para cima. Uma coisa que eu não mostrei, ó, o tal do Z-score aqui, ele ficou em 1.945, na tabela eu acho que é 1.96, tá? E isso aqui, ó, é a minha aproximação, tá? Ele não chegou, a área sob a curva não chegou em 95, ela chegou em 94,8%. Aproximação numérica, tá? De novo, a gente está usando discretização, isso aqui é uma modelagem, não é a resposta perfeita. Mas assim, a gente tem um 0,2 ali de erro só, 0,17, bem baixinho. Né? E aí eu fiz isso aqui. Diga. Desculpa interromper o Alex, mas ele entrou num ponto agora que cai bem na minha dúvida, Léo. Acho que chegou bem onde eu estava querendo dizer aquela hora. Vocês viram que usando tanto a integral vendo a área sob a curva em 95%, como fazendo percentil, vendo pela PPF e tudo mais, chega nesse intervalo de 162 mais ou menos até 209. Já fazendo pela fórmula, a gente chega lá em 181 até 190, né? Um intervalo um pouco menor. O Alex fez ali uma conta do Z-score dele, que é exatamente o fator multiplicativo em cima do desvio padrão, né? 1,95, 1,96 vezes o desvio padrão em relação à média. A única Foi mais ou menos. A única diferença é que a fórmula divide por raiz de n. É essa que é a minha dúvida. Quando que a gente tem que fazer a divisão por raiz de n? Aí é que acho que agora eu consegui me fazer mais clara na dúvida. Sim, né? sim. Uhum. Agora ficou bem posta a pergunta. Tá. Uhum. Mas eu não vou responder ainda. A gente vai ver a teoria e a gente vê. Bom, mas pode fechar. Pode fechar? Só mais uma coisa. Existe uma função do R que chama, é um pacote de estatística para estudante até, né, para ensino, que chama TigerStats. E essa TigerStats tem essa P enorme GC, tá? Que dá... Nossa, por que eu fiz isso? Que dá um intervalo de confiança. Jogando o intervalo de confiança, então, aqui, né, pedindo aqui um intervalo entre, né, os 95% ali, 186, desvio padrão, tal, ele chega nesse gráfico aqui, que eu até copiei, tá? O meu lá eu fiz baseado nele, por isso que ficou bem parecido, até o azulzinho claro. No 0,95. E o valor que ele mostra também foram os 162 e 209, viu, Aure? Usando isso aqui. E esse aqui, ó, 209,51 e 162,4804. E, assim, puramente baseado na distribuição gaussiana, tá? Que é o que eu fiz aqui também. Eu me baseei na distribuição gaussiana independente do tamanho da minha população. Então, é uma normal. Porque talvez, eu não sei se tem alguma relação com o student lá, ou... Mas é isso. Eu fecho aqui. Isso. Tem vários pequenos detalhes, né, nessa modelagem que vão mudar um pouco os valores. Tem essa questão do N, se é um erro normal, um erro padrão, e tem a distribuição. Porque do jeito que o Alex fez, não foi uma amostragem, né? A gente não tem um tamanho de elemento, um número de população. Né? Mas, claro que uma coisa tem ligação com a outra. Achei muito criativo do jeito que o Alex fez, achei muito bom. E é isso, né? Usar o que você sabe para atacar o problema. Quando não é suficiente, aí você olha uma outra teoria e vê como fazer. É o que eu espero aqui com essa primeira parte do bloco de estatística, mostrar para vocês existe isso. Quando vocês precisarem, é aqui que vocês têm que olhar. E o básico a gente vai conseguir fazer juntos aqui. Né? Alguém levantou a mão. Foi a Jaque ou a Ellen? Não... Fui eu. Não, só ia fazer um comentário, né? Eu achei que ficou bem bacana esse método de resolução, né? Assim, meu palpite para essa diferença, que foi isso que a Aure perguntou, né? Assim, tem um palpite que seria o seguinte: digamos assim, até uma figura que o Alex mostrou no começo da apresentação dele, ela define bem, né? Que ela mostrou que você tinha ali diferentes amostras, né? E digamos assim, os box plots estavam bem diferentes ali uma da outra quando o tamanho da sua amostra era pequeno, né?
Então, acho que aquela figura que ele mostrou, até se de repente ele puder voltar àquela figura, eu acho que ela define bem, né? Porque quando você segue essa outra abordagem, você está muito baseado ali nos dados. Quer ver? Volta. Assim, eu achei perfeita. Isso, essa primeira aí. Essa primeira figura aí. Então, assim, tá vendo que o box plot rosa tá bem diferente do verde, do azul, do roxo, desse outro bege, né? Então, assim, essa outra abordagem, meu palpite, né, é que ela, assim, ela tá dando muita importância para essa amostra, né? Essa amostra de tamanho 25, com média em 186 e o padrão 12, né? Então, pode ser que e depois ele foi aumentando o tamanho e chegou nessa última figura aí em outros valores, né? Então, pode ser que essa amostra de tamanho 25 seja esse box plot bege aí, né? E ele não represente tão bem, né? E, assim, ele tem bastante erro associado ali, né? Então, você quer, digamos assim, nessa amostra bege, chegar na distribuição, no intervalo de confiança para a média da sua população, né? Mas esse bege aqui tá bem diferente, digamos assim, né? Então, meu palpite seria isso, né? Que essa outra abordagem... exatamente. Ela fica mais amarrada ali com aqueles valores de 186, 12, né? Então, pode ser que seja essa bege aqui, né? E essa bege, ela não representa bem a última figura, né? Sim. Então você está mais amarrado, você tem menos liberdade. Exatamente. É daí que vem também a ideia de grau de liberdade. Tá? Vou mostrar aqui, dá tempo ainda de começar mesmo hoje. Beleza, Alex, pode deixar fechado aí. Deixa eu compartilhar a minha tela, né? Agradeço a todos aí pelas apresentações. Deixa eu... Vou aqui primeiro. Vocês veem minha tela, né? Sim. Tá. Sim. Vocês têm uma disciplina na CAP que é metodologia científica, que é ótima, né? Com o Pedro, que também é ótimo. Então, ele vai falar, alguns de vocês já fizeram, mas ele vai explicar direitinho o que é o método científico, vai explicar o que é uma hipótese, e o conceito de hipótese lá é muito parecido com o conceito de hipótese aqui. Tá? Então, é importante vocês pensarem isso para o trabalho de vocês. Então, essa figurinha aqui, que alguns de vocês até usaram, né? A gente tem a população, que tem todo mundo, e a gente vai escolher algumas pessoas dessa população para construir a nossa amostra. Tudo que a gente vai calcular é para a amostra, sendo que, na verdade, a gente quer falar sobre a população. Então, existe um problema aqui, porque eu posso escolher de diversas formas possíveis, vocês viram aí a combinatória, essas amostras dentro da população. Aí aqui tem esse exemplo. Esse site aqui é do professor Aníbal. É muito, muito, muito bom, tá? Vale a pena vocês darem uma olhada. Tem muitas coisas, tem programação de Python, pesquisa operacional. É um cara bem respeitado da Unicamp. O Leduino, aqui alguns de vocês conhecem, aqui da Unifesp, trabalhou com ele também. Tá? Aqui, professor Aníbal. Eu vou mandar para vocês esses slides. É o material que eu achei mais legal sobre esse assunto. Tá? E é para a turma de administração. Então, sem nenhum preconceito contra as pessoas de administração, mas a base matemática delas, normalmente, é menor do que a nossa, né? Tem engenharia, matemática, computação ou física. Como é que a gente pode falar isso? Se você olha uma distribuição e olha a outra, a nossa distribuição está à direita da distribuição deles. Então, vamos lá. Quando a gente faz o teste de hipótese, a gente quer comparar entidades. Aqui a gente vai colocar, para facilitar, vamos chamar de médias. Médias aritméticas de duas amostras diferentes e a gente vai testá-la. A gente pode ter dois tipos de erros quando a gente faz isso. Então, esse slide vai comentar um pouquinho sobre isso. E eu quero que vocês leiam para que na próxima aula
a gente discuta realmente. A gente tem 8 minutos ainda hoje, então vou tentar só passar rapidinho por tudo isso. Então, a gente vai definir uma hipótese nula, que é a base, e uma hipótese alternativa. Alternativa em relação a essa hipótese nula. Tá? Então, a gente vai considerar na hipótese nula uma afirmação em relação à população com base na amostra, e a gente vai presumir como verdadeira. Tá? E a alternativa é a oposição em relação a isso. Então, a gente vai analisar a hipótese nula. Se a gente, por acaso, conseguir um conjunto de evidências que rejeite a hipótese nula, então a gente vai dizer que rejeitou a hipótese nula. A gente não vai escrever exatamente que a gente aceitou a hipótese alternativa. Não é isso. A gente rejeitou a nula. Então, a gente está com a alternativa. Tá? Então, por isso que é importante ter alternativa. Porque quando a gente rejeitar a hipótese nula, a gente tem que ir para algum lugar. Então, a gente vai para a alternativa. Aí vocês viram esse desenho aqui, né, várias vezes hoje, de forma intuitiva. Então, a gente tem aqui uma distribuição, no nosso caso, normal, tem um eixo X que vai ser alguma coisa, pode ser o nosso espaço de medidas, ou pode ser um espaço diferente que a gente vai construir. Tem valores críticos, né, que até aqui você tem um comportamento estranho para baixo, daqui em diante um comportamento estranho para cima, e você tem uma região aqui no meio que é mais estável, né? Está próxima aqui à média. Essa região a gente vai chamar de região de não rejeição. Então, a gente não vai rejeitar a hipótese nula quando a gente estiver aqui. A gente vai rejeitar quando a gente estiver longe daqui. Tá? Aí aqui tem uns exemplos, eu vou deixar vocês darem uma olhada. Ele fala sobre os testes unicaudal à direita e à esquerda. Tá? Resuminho. E aí, o pulo do gato é descobrir quem é esse ponto crítico. Né? Se a gente está aqui, quer dizer que existem evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula nessa região. E para cá, não há evidência para rejeitar. Não quer dizer que a gente vai aceitar. Quer dizer que não vai para rejeitar. É dupla negativa mesmo. Isso em português é feio fazer, mas em estatiquês é o correto. Tá bom? E aí a gente vai discutir o que são esses erros de tipo 1 e tipo 2, que tem a ver com esse alfa, tem a ver com o p-valor, tá? E tem a ver com o fato de que isso é estatística. A gente não vai ter acesso à população, a gente vai ter acesso apenas à amostra. Então, não tem jeito. A única coisa que a gente pode fazer para melhorar as coisas, eu achei que está escrito aqui bem claramente. Aqui, ó. A única coisa que a gente pode fazer é aumentar o tamanho da amostra. É a única coisa que vai ajudar a gente a não errar do ponto de vista estatístico. Tá? E foi uma conclusão intuitiva que o Alex também conseguiu, né? Vários de vocês mostraram. Tá? Para montar essa matriz de confusão, exemplos, e acho que daqui era isso que eu queria mostrar. Deixa eu ver. Isso. Tá? Vou mandar esse material para vocês. E vou mandar... Então, esse é o material de teste no geral, e tem um sobre o teste T e um sobre o teste Z. Tá? Vou abrir aqui um, mostrar só esse início para vocês. Então, qual é o passo a passo? Qual é a receita de bolo? Primeiro, a gente tem que definir a nossa hipótese nula e a hipótese alternativa. Tá? Saber se ela é sobre ser maior, menor, igual. Vai ter que selecionar qual distribuição usar. E aí, acho que foi a Jaque que deixou, né, bem claramente ali. Se você tem menos de 30, usa T de student. Se você tem mais de 30 elementos, você usa a distribuição normal. Isso tem a ver com os graus de liberdade. Quando o grau é muito grande, tanto faz, mas a gente já usa normal, que é mais fácil. E vocês vão ver que realmente é mais fácil usar a normal. Você vai determinar a região de rejeição e de não rejeição e calcular os valores críticos. Essa é a parte mais importante. Tá? Tendo isso, calcula a estatística do teste
repare aqui que é uma variável Z, que a gente vai definir com calma na próxima aula, que é a diferença entre a média amostral e o que você supõe de média populacional, e dividido por um desvio padrão diferente. Tem um tracinho aqui em cima do X, tá? Então, a gente vai ver o que é isso. Tem a ver com essa divisão pela raiz de N. Finalmente, a gente toma uma decisão, que é rejeitar ou não alguma coisa. Então, aqui ele vai dando exemplos sobre como fazer isso. Tá? Determinar a região, então o que importa é achar C1 e C2. Essa é a parte mais difícil. Então, aqui a gente pode fazer essa interpretação de, eu quero 50% aqui, né? Então, eu vou ter uma parte de um lado, uma parte do outro, e vou olhar a tabelinha. Vou ensinar vocês como é que olha, bem tranquilo. Aqui está o 1,96, que vários de vocês comentaram, e chega no número mágico aqui de 0,475. E é exatamente isso aqui, né? 0,475 é 47,5%, que é 50% menos 2,5%. Então, está tudo interligado. Pronto, vem para cá para calcular a estatística do teste e resolver, então, essa equação de distância. Que é x igual a média mais z, que foi calculado, vezes desvio padrão. Tá? E aí, esse que aparece aqui, normalizando esse cara, essa variável z, é o segredo, tá? A gente vai chamar essa variável de uma normal padrão. Por que padrão? Porque a média vai ser 0 e o desvio padrão vai ser 1. E se eu estou pegando aqui, diminuindo de média, dividindo por desvio padrão, eu joguei esse cara para 0,1. Então, ele mostra aqui direitinho, tá? Vou parar por aqui e mandar para vocês. Tem para o Z e tem para o T. Deixa eu voltar um pouco aqui, só para fechar esses slides. Se a gente passar só alguns minutinhos, é pouca coisa, tá? Então, a gente define isso daqui. E aí tem o fato de você aceitar ou não. Tem as piadinhas aqui que eu coloquei nos slides. A grávida de Taubaté, né? Se você diz para um cara que ele está grávido, esse é um erro. Se você diz para essa mulher que não é de Taubaté, que ela não está grávida, isso também é um erro. Falso positivo, falso negativo. O pessoal que é de mineração de dados, classificação, usa também esse tipo de análise. Aí a gente vai discutir o que é o p-valor. Alguns de vocês até mencionaram hoje. E é isso. Beleza. Aqui eu falei de bootstrap também. No ano passado a gente comentou um pouquinho. Beleza. Tá? Fechou. Deixa eu voltar aqui. Parar de compartilhar. Beleza. Meus caros, é isso. Para semana que vem. Não tem exercícios. Peço apenas que vocês leiam esse material que eu vou mandar para vocês e que pensem em como utilizar o que vocês viram na pesquisa de vocês. Tá? E aí, na aula, a gente vai resolver uns exemplos juntos. E tirar as dúvidas, que eu espero que apareçam e que sejam várias e muito interessantes. Tá bom? Ellen, diga aí. Amanhã cedo, a gente vai ter vídeo? Vai ter aula? Nada? Nada. Eu vou postar as coisas hoje. Vai ser para a gente estudar esse material, no caso, né? Isso. Tá. Exato. Tá. Luan? Você falou sobre a ideia do trabalho e você deu a posição da caminhada aleatória. Então, isso aqui a gente deve te entregar quando? No final da disciplina? Terça que vem? Só comentar, não precisa implementar nada. Só comentar. De repente, se você já mexeu com o Simulated Annealing? Não. Já viu alguma coisa? É uma coisa que é parecida, vocês poderiam aproveitar também, tá? O mais importante é pensarem o que vocês viram, como que pode ajudar na pesquisa.
Se tiver um tempinho, tiver, né, tô animado, vou conseguir mostrar alguma coisa para terça. Prepara alguma coisa, tá? Mas não é necessário ser todo mundo com muitas coisas para fazer, tá? Não tem problema. Tá? Beleza? Então, meus caros, boa tarde a todos. Deixa eu fechar aqui a gravação e até